Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos ilumine nessa noite tão importante para as nossas vidas, né? Primeiro dia de trabalho do ano da casa, segundo, né? Segundo dia. E vamos começar com um tema muito importante para as nossas vidas, falar sobre o perdão. E a gente faz tanto planejamento de início de ano, né? Tantas coisas para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, uma alimentação saudável, emagrecer, fazer exercícios. Mas o perdão tem que estar presente entre as nossas escolhas. Sem o perdão, nós não conseguiremos avançar e nem ter sanidade do ponto de vista físico e espiritual. O perdão é uma condição, um exercício que se aplica à sociedade humana, da Terra. Nos mundos mais avançados, o perdão não tem necessidade, porque lá não tem as imperfeições que complicam as relações humanas. Então, no decorrer da palestra de hoje, vamos fazer uma reflexão íntima, né, no exame do perdão. Porque talvez a reação surgida contra nós terá nascido de uma ação impensada, desenvolvida por nós mesmos, né? Então, essa reflexão íntima, ela nos convida, né, a entrar na nossa intimidade e fazer uma análise, né, do efeito do ódio, da mágoa, do ressentimento que está alterando aí as nossas vibrações. O tema é perdão e liberdade, tá? O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Todo o exercício que envolve o amor, o perdão é o que mais caracteriza essa nossa capacidade de exercitar o amor, né? Tá nesse livro essa frase, sentimento, a força do espírito. Eu sempre falo desse livro, mas nunca trouxe ele, né? Porque, só para mostrar que ele é fininho, é fácil de ler, né? Não tem problema. E a gente percebe que tem livro que a gente lê e a gente gosta, né? Tem livro que a gente lê e muda a nossa vida. Esse livro a gente vai ler, vai gostar e vai mudar a nossa vida. Ele tem um conteúdo profundo porque o exercício do perdão é uma força que se aplica, que se faz. Você precisa mobilizar, né? Você precisa exercitar. Por isso que diz que o sentimento é a real força do espírito, não é o corpo, o físico. O físico é só instrumento. Eu sempre comparo irmã Dulce, né? Baixinha, pequenininha, e tinha uma força espiritual que vencia aí 10, esses mega musculões aí que tem aí nas lutas, né, que a gente sempre está vendo pela televisão. Eu trouxe essas cores embaixo, que vai do verde até o vermelho, porque a gente precisa fazer uma reflexão, o grau que o ódio está atuando em nós, né? Ele vai do verde até o vermelho. A gente pode considerar que essa parte verde aqui, essa parte verde aqui, aqueles acontecimentos do dia a dia, o sujeito fechou você no trânsito, você ficou com raiva dele, né? E vai até o grau vermelho, que é o mais grave. É o ódio mesmo. Isso pode atravessar existências inteiras e viajar para outras vidas. Tá? Então, dependendo do grau que a ofensa foi recebida ou foi dada, a gente pode exercitar aí o perdão. Tanto é uma situação da vida, tanto o verde, se guardarmos a raiva, né? Porque o que é o ódio? O ódio é a raiva em conserva. Né? Aquela situação corriqueira do dia a dia, se conservar a raiva, ele pode se transformar em ódio. Mas futuramente o ódio também ele vai reverter para o perdão. Né? Tem pessoa que diz assim, eu não perdoo jamais. Perdoa. Né? Quem diz isso é o tempo. Né? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Né? Mas por que perdão e liberdade? O Gandhi disse que a prisão não são as grades. E nem a liberdade é a rua.
Pois existem pessoas livres na prisão e presas nas ruas. Pois a liberdade é um estado de consciência, marcado pela paz, pela tranquilidade e pela alegria de viver. Jesus associa o reino de Deus ao perdão, né? É o estado de consciência tranquila. Por quê? Ódio, mágoa, ressentimento, rancor, tudo isso nos deixa vulneráveis a constrangimento. Nós sempre seremos constrangidos se alimentarmos esses sentimentos, né? E como diz o professor Upiano, ele diz que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento. É livre todo ser que não é constrangido ao exercitar a sua ação, a sua obra, o seu pensamento. Ou seja, quem é livre vai em qualquer parte. Quem perdoa, né, vai em qualquer parte. A Teresinha de Oliveira diz que perdoar é dar ao ofensor a oportunidade de ser feliz de novo, né? E é importante a gente fazer essa reflexão. O que é o perdão? Essa frase que diz que o inimigo ocupa mais espaço em nossa mente do que o amigo, o coração. Não é verdade? A gente fica com a mente tão presa no adversário que esquece dos amigos, tá? E o perdão o que é? O perdão é a chave gloriosa de acesso à consciência tranquila para a instalação do reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus, né? E como diz Lucas 17, ele vai dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, a gente pode assistir 1 milhão de palestras, de estudos, de ler, né? Porque tudo isso vai vir em nossa mente em forma de teoria. E não é a teoria que vai mudar a nossa realidade. O que vai mudar a nossa realidade é o fazer, é o praticar, né? Isso que muda. Então, a gente pode refletir sobre isso também, porque não é a quantidade de informações que eu recebo que vai modificar a minha vida. É como eu organizo essas informações na minha mente e posso fazer utilidade delas a hora que for necessário, né? O conhecimento por si só não é transformador. Ele tem que vir exercitado de uma ação, tá? Esse slide aqui do Espírito Caio Lúcius, pela média Marialva Fernandes, resume tudo que eu vou falar. E vai dizer assim, que a vida, a cada momento, nos surpreende, colocando-nos junto a pessoas as quais nem imaginamos a importância que terão na consolidação do nosso destino. As pessoas são importantes na consolidação do nosso destino. Ninguém evolui sozinho. Precisamos do outro, do próximo. O que é a consolidação do nosso destino? O nosso destino é a perfeição. Um dia seremos espíritos perfeitos nessa viagem toda, né, em busca da eternidade. Somente no decorrer dos acontecimentos é que iremos perceber que tudo obedece a um plano inteligente, plano divino, né? Que a cada momento nos surpreende com situações nem sempre agradáveis, mas que na verdade acabam nos proporcionando um bem muito grande. A importância que as pessoas têm em nossa vida. Planejamento reencarnatório. A reencarnação não é só um meio de transporte que nos traz para a Terra. É um estilo de vida. É um modo de encarar a vida diferente, né? E quem pode nos afirmar que é a pessoa mais difícil, mais dura, e convivemos com ela, essa não é a principal causa da nossa reencarnação, né? É ela que é o instrumento da nossa evolução. A gente sempre coloca essas pessoas como obstáculo, né? É um empecilho na minha vida. Já ouviu dizer isso? Ah, o sujeito é um empecilho na minha vida. Mas é a ponte que transporta, que eleva para mundos melhores. É o padrão vibratório da Terra, tá?
a gente precisa observar o teor dos nossos pensamentos. Tá? Enquanto que o sentimento é a força do Espírito, ele é produzido pelos nossos pensamentos, né? Que ficam acumulados, ficam armazenados em nossa memória. Então, a elevação do padrão vibratório da Terra se dará pela força do pensamento de cada ser da Terra, né? Então, eu acreditava anteriormente que um umbral fosse uma região circunscrita no universo, que a gente ia para lá, a gente seria transportado para lá com a morte. Mas umbral, ou céu, é o estado de espírito que eu vivo em qualquer lugar, né? Então, essa parte amarela aqui é o anel que envolve a Terra. André Luiz fala isso em suas obras, quando ele faz aquelas incursões para a Terra e tem que atravessar, vencer essa barreira formada pelo pensamento do homem, né? As paixões, os ódios, as raivas. E não está só em volta da Terra, está dentro de nós, está em nossa casa. O Dr. Sérgio Felipe que fala isso, né? A casa não é só composta pelas paredes, pelos móveis, pelos objetos. Existe muita coisa circulando dentro da nossa casa e a gente não vê, que é produzida pelo nosso sentimento, pelos nossos pensamentos. Então, elevar o padrão vibratório da Terra, elevar o padrão vibratório da nossa casa, representa elevar o nosso padrão vibratório individual, né? Esses espíritos que atravessam estão num estado espiritual tão elevado que mesmo estando no umbral, eles não são atingidos, né? É isso. Umbral, então, é um território de expressão do pensamento dos homens. Precisamos dar direção e luz aos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Isso é importante. Quando sentimos raiva, sentimos qualquer pensamento contrário do qual estamos buscando pelo Evangelho, qualquer coisa que nos constrange, que nos infelicita, tá? A gente precisa pegar esse sentimento e dar uma direção de luz para ele. Senão a gente não vai alcançar os níveis elevados, tá? Pensamento ruim não entra nas esferas espirituais elevadas. Não entra. Os de lá podem vir para cá, para prestar socorro, mas a gente não consegue ir para lá. Nosso pensamento não permite, né, que isso ocorra. Então, no capítulo 10 do Evangelho, vai dizer: bem-aventurados os que são misericordiosos. Tá? Bem-aventurados é feliz. Toda a bem-aventurança de Jesus resume, né, na felicidade que o homem está buscando. Quando Jesus diz bem-aventurado, ele quis dizer feliz, né? Felizes são aqueles que são brandos, que são pacíficos, né? E a misericórdia, quando Jesus diz, percebe-se, né, que ele disse a palavra misericórdia numa época em que até hoje muitas pessoas ainda não entendem o que ela é, o que ela representa, né? Nós estamos na Terra encarnados ou reencarnados por misericórdia divina, pela compreensão de Deus das nossas limitações, senão a gente não estaria aqui, né? Basta a gente analisar a nossa intimidade, os nossos pensamentos íntimos, né? Então, nesse mesmo capítulo, Jesus vai recomendar: reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, devido à brevidade da existência terrena, muito curta. Nós temos muito pouco tempo aqui na Terra. É o momento que Jesus, então, recomenda a pressa. Aproveita essa reencarnação. Outra não sabe quando vai ter de novo, né? E no mesmo capítulo diz que quando Jesus recomenda que devemos reconciliar com o nosso adversário enquanto está aqui encarnado, ele é nosso parente, nosso vizinho, nosso irmão, né? Seja lá o grau que ele esteja, quando Jesus faz essa recomendação, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que ela se perpetue em existências futuras, né? A gente consegue transferir isso para outras vidas também. No capítulo 12 é amai os vossos inimigos.
para muitos é uma coisa impossível, né? Uma vez que temos, às vezes, dificuldade de amar um amigo, quem dirá então amar o inimigo, né? Mas lá no Evangelho tem a receita direitinho, né? Capítulo 12. Amar os inimigos não significa que precisamos ter para com ele um sentimento que não está na nossa natureza. O coração de um amigo faz bater, o encontro, né, com um amigo faz bater o nosso coração de maneira diferente do inimigo. A não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É abrir as portas da reconciliação, né? Ficar feliz quando ele está bem, ficar triste quando ele está mal, sem precisar mandar flores, escrever e-mail, aquilo que não diz o coração. É só dar direção de luz ao pensamento que estou sentindo por ele. É muito fácil fazer isso. Eu tenho feito esse exercício. Quando alguma coisa me atormenta, eu falo, poxa vida, será que isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, adentraria o reino de luz? Não. Então, preciso dar direção para isso, né? Então, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. É a única força que teremos sobre os inimigos. Eurípides Barçanufo e o perdão. Ele diz assim, porque a partir do momento que assumimos a cristandade, nós permitimos que o nosso coração seja governado, né? Pelo amor de Jesus. É isso. É um pensamento muito nobre esse, né? Dizer, Senhor, eu permito que o meu coração seja governado pelo seu amor. Algumas coisas ruins vão acontecer, mas a gente vai saber lidar com elas melhor, se assim pensarmos. E disse Eurípides, então, no coração governado pelo amor de Jesus, não há lugar para a dignidade ferida. Porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha, acima de tudo, no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. Aí entra. Tudo isso que eu disse até agora passa pela convivência. O ermitão lá no deserto, que mora sozinho, ele vai ter dificuldade porque ele não tem outra pessoa para incomodar ele, né? E parece que tem gente que veio para cutucar mesmo, né? Fala assim, puxa, né? Mas é verdade, é o espírito que precisa ser reconciliado. E existe isso. É a convivência. A gente convive como se conviver fosse um acontecimento abstrato, uma coisa sem sentido. Mas a convivência é fundamental para determinar o nosso destino. É ela, como eu lido com as pessoas. O irmão José diz assim, a convivência é a arte de administrar as diferenças. Convive bem, convive saudável, quem consegue administrar essas diferenças. E toca a vida numa boa, tranquilo. Não tem nenhum constrangimento. Sabe lidar com o outro mesmo sendo diferente, pensando diferente, né? Isso é muito saudável, isso é fantástico, né? Não existe convivência sem desapontamentos. Não existe, não há. Um dia alguma coisinha vai acontecer, tá? Não existe amizade sem a prova da decepção. O seu melhor amigo vai te dizer não. Ele vai falar. E vai continuar sendo seu amigo. Precisará continuar sendo seu amigo, né? Tem que contar o sim que eles disseram. O não, tem que analisar. Não deu para fazer. Na outra oportunidade será feito. Então não existe amizade sem a prova da decepção. A afinidade entre os espíritos nasce dos conflitos superados, né? Ou seja, quanto mais conflitos conseguirmos superar, mais afinidade teremos com as pessoas. Na convivência, percebemos nosso desempenho moral e as arestas da personalidade, né? A gente sempre costuma jogar a culpa no outro, né? De repente não é o outro, sou eu mesmo, né? O culpado sou eu. Não é verdade? Acho que já contei aqui a história do biscoito, em palestra. Interessante para a gente refletir. Porque a gente pensa que o culpado é o outro, e não é.
né? Vou contar rapidinho. Diz que tinha uma mulher, ela estava no aeroporto, ia fazer uma viagem, e tinha 1 hora para permanecer no aeroporto. Então, devido a esse tempo que ela ia ficar no aeroporto, ela foi numa banca de revista, comprou uma revista para matar o tempo e comprou um pacote de biscoito, esse biscoito comum que a gente vê. E ela procurou no aeroporto uma cadeira, um lugar bem tranquilo, bem reservado. E relaxou. Um cantinho, ficou só ela, abriu as revistas e começou a ler. Nisso apareceu um sujeito e sentou bem do lado dela. Isso já incomodou. Falou, poxa, tanto lugar para esse cara sentar, vai sentar aqui do meu lado? Mas ela virou as costas, começou a folhear a revista, ler calmamente. Aí ela resolveu comer o biscoito. Quando ela levou a mão e pegou o primeiro biscoito para comer, o homem foi e pegou um e comeu também. Ela falou, nossa, que situação constrangedora, né? Como está o mundo hoje? Não é verdade? O estresse, coitado, ele está aqui, nem... Mas tudo bem, isso é a correria, ela nem considerou isso. Ela levou a mão para pegar o segundo biscoito, o homem foi e pegou outro e comeu também. Falou, peraí, aí já é atrevimento, né? E sujeito atrevido. Aí ela falou, eu vou ver até onde vai o atrevimento desse sujeito. Aí cada biscoito que ela pegava, ele pegava um. Ele pegava um. E isso ela foi ficando irada, nervosa. Aí ficou o último biscoito do pacote. Falou, quero ver o que ele vai fazer agora. Interessante, né? O cara com muita calma, tranquilidade, pegou o último biscoito, quebrou no meio, deu metade para ela e comeu. Ela falou, mas esse cara é atrevido demais, eu vou sair daqui. Não me conformo com isso. E foi toda irada. Aí nisso chegou o avião, ela montou. Só que ocorreu o seguinte, ela foi mexer na sacola dela. E o que é que tinha lá dentro? O pacote de biscoito que ela tinha comprado. Era ela que estava comendo o biscoito do homem. Não era o homem que estava comendo o biscoito dela. Aí ela falou, poxa vida, já estou aqui em cima, né? Agora não dá mais para voltar lá e me reconsiderar com ele. E a vida é assim, né? A gente precisa partir desse mundo para descobrir que foi nós que passamos a vida inteira comendo o biscoito do outro, né? A gente achava que era ele. E não era, né? A pessoa tem toda a paciência, calma com a gente. Vamos seguir o destino aqui. Quem te agride não te conhece por dentro. Não sabe das suas lutas, das dificuldades, das limitações. Quem te agride não te conhece por dentro. O problema não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Isso que é o problema. Né? Não faça de um problema a causa de outro problema. A gente consegue fazer isso. Né? Ou seja, no filme Conversando com Deus, aparece lá o suposto Deus, né? A voz de Deus que conversa com o cidadão. Se quem assistiu esse filme vai lembrar dessa parte. Fala assim, sofrer não tem nada a ver com acontecimentos, mas com nossa reação a eles. Né? Então, não são as coisas que nos fazem sofrer, mas a maneira como lidamos com as coisas que são feitas contra nós. Muitos espíritos voltam para dizer que ama, porque não disse quando estava na terra. Aí precisa psicografar uma mensagem, né? Escreve lá, disse para o meu filho que eu amava, que eu amo muito, disse para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão. Passou a vida toda na terra e não disse, né? Perdeu esta oportunidade. Reencarnação. Tudo se dá por conta da reencarnação, então. Então, tudo que acontece é planejado antes. Reencarnação é um planejamento divino. Tá? Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ninguém. Está certinho. Cravou ali, é esta pessoa. É ali que vai ser o seu instrumento de perfeição ou a sua queda. Né? A caminhada às vezes é penosa, mas mais penoso é ter que fazê-la outras vezes e ainda ter que desviar dos espinhos plantados nas vezes anteriores.
E aí tá, convivência. Essa história é no livro Estante da Vida. Mas eu vou resumir a história, porque ela é longa. Irmão X, é uma crônica. E às vezes é o revoltado, né? Eu vou sair de casa, eu vou embora, porque tem dificuldade na convivência. E acha que vai encontrar um lugar melhor do que aquele planejado por Deus. Não tem lugar melhor para se viver do que aquele planejado por Deus. Não existe. É o único lugar que a gente vai conseguir crescer e evoluir. Mas conta que Tiago, filho de Alfeu, ele, junto com Pedro e os demais discípulos, eles fundaram um trabalho e continuou, então, depois da crucificação de Jesus, na obra da caridade. Só que Tiago, ele era muito preso ainda às tradições antigas, né? Ao livro sagrado, né? Ele era muito preso às lições, muito rígido, né? Na prática das lições. E ele não conseguia exercer a compreensão disso para com os companheiros, com as pessoas. Ele achava que todo mundo tinha que seguir rigorosamente o padrão estabelecido pelo Evangelho. Revoltado com isso, então, ele se afasta do trabalho. Ele não aguentava ver tanta coisa errada sob o ponto de vista dele. E ele pede permissão a Pedro para fazer isso, então. Ele sai, ele abandona o trabalho, porque ele via que chegava gente de toda a natureza, de todas as imperfeições. Pedro, então, disse que ele podia fazer uso da sua liberdade. Porque ele dizia assim, quando Jesus voltar, é preciso que ele encontre a nossa mente e o nosso coração iluminado. E aqui no meio é impossível manter a alma elevada. Ele se afasta, então, contra o irmão X e fica 200 dias em prece, em oração, em jejum, meditando, para que Jesus viesse ao encontro dele, no meio de um campo, com árvores, com visões divinas da natureza. Passados 200 dias, numa tarde, ele vê uma luz formando bem à sua frente, muito distante. Essa luz vem em direção a ele. Essa luz se transforma num homem. Esse homem é Jesus. Imagina, né? O encontro com Jesus. Só que, a hora que ele estende o braço, acreditando que Jesus ia dar um abraço nele, ele pensa, né? Realmente, se eu estivesse lá, isso não teria ocorrido. Jesus passa direto, como se não tivesse percebido a presença dele. Ele fica tenso. Aí ele fala, aí entre Jesus e ele, estabelece o seguinte diálogo. Olha que interessante. Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso. Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Mas eu preciso estar lá, no meio dos discípulos. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo, aflito. Acaso não precisarei de ti no carinho que te consagra a memória? Tiago, o soldado que se retira do combate não necessita de suprimentos para a luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Quer dizer, como é que eu vou manter a mente iluminada num quadro daquele? Um monte de gente bebendo e um monte de coisa. Lá não tem condições, ele quis dizer. Aí Jesus respondeu, sim, tornou o excelso amigo. E não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. E é mesmo, né? Ser santo entre os santos é uma moleza. Agora, manter a santidade em meio às imperfeições, aí é o nosso desafio. Aí ele insistiu. Mas, Senhor, não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? O Senhor disse, né? Brilhe vossa luz. Aí o visitante divino sorriu triste e falou, entretanto, onde estará o mérito da luz
que foge das trevas. É isso. O pensamento do cristão está a serviço da humanidade, em qualquer lugar. Eu posso até caminhar junto com o ladrão, desde que sua tendência não me leve a roubar. Isso não tem nenhum problema. Aí, essa parte nossa, vamos falar das doenças causadas pelo ódio. Porque nem todos os males se revelam com clareza. Não vai sair no diagnóstico médico, no exame. Não sai. Sua saúde está ótima. Mas não dá. Entendeu? Tem algo ligado aí às emoções perturbadas. Falta de perdão é a causa de doenças físicas e mentais. Se perdoássemos 50% das ofensas recebidas, teríamos 50% menos de doenças que nos atormentam. Tem uma pesquisa que diz que 90% das ofensas são feitas sem intenção. Por pura distração, ignorância, mas não intencional mesmo. A depressão são as dores da alma que não conseguem ser esclarecidas. Então, ao falar do perdão, não é só um ato de libertação, é um ato de saúde, é uma busca pela saúde. Pode ter um corpo saudável, mas ele adoece se a alma estiver doente. É isso que a gente precisa trabalhar. E a gente pensa que o perdão estará favorecendo apenas o outro, beneficiando o outro. Mas quem perdoa é o primeiro a ser beneficiado. Sempre será. Por Deus, isso é da lei divina. Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. O pensamento cria essas imagens deteriorantes. Ninguém é capaz de perdoar o outro antes de reparar suas próprias energias. Aquilo que eu disse. Vê se compete com a luz. Se adentra o reino de luz. Os meus pensamentos. O perdão é capaz de drenar todas as energias doentes. Quem não consegue perdoar ou não quer, porque é uma opção também, ficará refém da mágoa e da culpa, e gera para si só inúmeros transtornos. O auto-perdão. Então, o auto-perdão é a capacidade que temos de relevar nossas imperfeições. É importante para eliminar traumas, medos, situações que causariam depressão. O auto-perdão ele é importante para a nossa evolução, mas não mais importante do que uma convivência saudável com o outro. Eu preciso do outro. Porque a gente precisa tratar muito bem o auto-perdão, para saber se ele está sendo praticado no mesmo nível que eu perdoo o outro também. Ele pode servir também como um mecanismo de escape. Eu vou dizer assim, quer dizer que enquanto eu não me perdoar, eu não preciso perdoar o meu inimigo? Então eu me acomodo na minha situação, estou bem aqui, convivo bem comigo, e não preciso perdoar o outro, então. Porque até isso acontecer, demora muitas vidas. Então a gente precisa sim se auto-perdoar, mas sempre lembrando que essa dose tem que ser compartilhada com os nossos ofensores também. A revolta é isso, revoltado. A revolta neutraliza a lucidez. Sérgio Felipe fala isso, doutor. Neutraliza. A revolta ela é responsável por piorar o que já está ruim. Já está ruim. Já aconteceu. Por quê? Aconteceu um fato. Isso me constrangeu. Fiquei nervoso ou nervosa. Aquilo não poderia ter acontecido. Mas já que aconteceu, sem a revolta, eu consigo dar um direcionamento de luz. Se eu revoltar, eu fico com dois problemas.
o problema causado e o problema gerado pela revolta. Então, vou ter que tratar duas situações. Tá? É isso que a gente precisa lembrar. Assim, saber que jamais a revolta solucionará um problema. Nunca. Pode piorar, isso pode. Tá? O espírito precisa renovar seus pensamentos e sua vontade. Ninguém é capaz de evoluir carregando consigo sentimentos mascarados, né? Porque a gente se conhece, né? Então não dá para a gente disfarçar de nós mesmos. Boa vontade e simpatia. Agora vamos caminhar. Deixa eu ver, dá tempo. Duas partes. Boa vontade e simpatia. Porque agora é o como fazer. E aí? Você falou tudo o que eu já sei. Eu sei que perdão causa enfermidades físicas, espirituais. Eu sei que o ódio, né? O ódio causa muitos malefícios. Sei de tudo isso que você já disse. Porque sentimos isso em nós. Mas como sair dessa? Então agora vamos começar daqui para frente, agora até o final. Nós vamos continuar lembrando da necessidade do perdão. Mas a gente pode refletir agora e saber como atuar para que ele seja aplicado no exercício, na vida, no dia a dia. Boa vontade e simpatia, né? Já começa a ficar azul as coisas aqui. A simpatia e a boa vontade repousam na mansidão, porque nós somos pegos de surpresa. É um imprevisto. Não estava planejado aquilo. Mas de repente aconteceu. E agora? O que eu faço? Vou me revoltar? Vai piorar. Boa vontade e mansidão. Um homem comprou uma fazenda. Dias depois, ele resolveu cavalgar pela fazenda para conhecer sua propriedade. Quando ele alcançou a cerca divisória de outra fazenda, ele viu que um homem vinha a galope, montado num cavalo. Veio em direção a ele. O primeiro pensamento foi que seria o vizinho da fazenda ao lado para lhe dar as boas-vindas. Mas o homem chegou diante dele, sem dizer bom dia ou boa tarde, disse assim: escuta, foi o senhor que comprou essa propriedade? Falou em tom áspero, né? O homem ficou surpreso e disse assim: não, foi eu sim, por quê? Eu lamento informá-lo que juntamente com as suas terras, o senhor também comprou uma grave briga na justiça. O homem falou: não estou entendendo. Eu vou explicar para o senhor. O antigo proprietário dessas terras, que o senhor acaba de comprar, construiu a cerca divisória invadindo a minha propriedade. Eu briguei com ele na justiça. E vou demandar com o senhor também, porque eu quero minhas terras de volta. O homem disse: mas não precisa fazer isso. Muita calma. Falou: como? Eu não estou entendendo. Não precisa na justiça. O senhor não está dizendo que a cerca está errada? Então, hoje mesmo, vou pedir para os meus empregados desmanchar a cerca e ela será construída no lugar que o senhor achar que é o mais correto. Mas o senhor não vai contratar uma... Não precisa de nada, não. Confio mais na sua palavra. Se o senhor está dizendo que está errada, o senhor está aqui há mais tempo do que eu, conhece mais do que eu. Quer saber de uma coisa? Falou o homem. Deixa a cerca onde ela está. Não precisa desmanchar. Eu estou vendo que o senhor é um homem bom, um homem correto. Eu prefiro cultivar muito mais a sua simpatia e amizade do que qualquer alqueire de terra. E assim foi, os dois homens construíram, os dois vizinhos, uma amizade que durou a vida toda e foi de muita utilidade para os dois. A mansidão é uma das virtudes mais importantes da alma verdadeiramente cristã. Tem uma palavra mágica que dá acesso a tudo isso. Uma palavrinha só. Como o tempo avançou, eu tenho pouco tempo agora, para caminhar para o final, eu vou alertar. Muitas pessoas falam aí, quando a gente dá tempo, cada um fala uma, né? Uns falam que é o amor, né? O amor é a fonte de todas as virtudes.
essa palavra é ramificação do amor, que é a compreensão. Tá? Se compreendermos as pessoas em suas necessidades e limitações, partindo do princípio que cada um dá aquilo que tem, aquilo que sabe, aquilo que pode, de acordo com o seu estágio evolutivo. A gente não vai se ofender. Tá? A compreensão ela é diferente da tolerância. A tolerância ela pode ser exercida por conveniência. Tá? Tem um peso ao pronunciar. Eu tolero aquela pessoa e eu compreendo aquela pessoa. Né? Diferente. Porque nem sempre a tolerância vem acompanhada da compreensão. Você pode ser tolerante, mas não ser compreensivo. Mas quem compreende sempre tolera. Em todas as situações. Não é possível ser compreensível, não é possível ser compreensivo sem abrir mão de alguma coisa. Vai precisar ceder. Tem um pensamento que diz assim, né? Prefiro ser feliz do que ter razão, né? Às vezes você tem razão, mas você tem que lidar com isso, tem que ceder um pouco. Né? Abrir mão dos seus princípios. Tem pessoa que fala assim, né? Como é que é? Eu não abro mão dos meus princípios. Já ouviu falar isso? Não abro mão dos meus princípios. Vai voltar com a cabeça trincada, vai arrumar confusão. Vai arrumar alguém que não quer nem saber se você abre mão ou não. Ele vai partir para cima. Tem que ceder, às vezes. Isso acontece no trabalho, não é? Quando você cede, você harmoniza o ambiente. Tá? Aí o amor, então. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Interessante o Evangelho. Na lei, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Trata diretamente dos relacionamentos humanos, né? O amor. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao amor verdadeiro. A pessoa fala assim, não, tem jeito não. Aquele cara lá, aquela pessoa não tem condição. Coração muito duro. Ele não aceita esses argumentos. Ele não compreende essa ação de amor. Tem que ser duro, tem que ser violento. É o idioma que ele entende. E não é assim. O amor fala todos os idiomas, né? O Gandhi falou isso. Né? Não existe um coração, uma alma que seja tão embrutecida que não se entregue à força do amor. Se não se entregar, não é porque o ser seja tão embrutecido assim, mas porque o amor não foi suficiente forte para promover essa mudança. Fala tanto hoje, né, de violência, né, de homem deve ou não andar armado. Tem tantas ideias contraditórias à paz, né? Mas o próprio Gandhi diz assim, olha que interessante esse homem, né? Por que ele conseguiu promover a paz sem violência? Ele disse assim, enquanto o domínio gerado pela força necessita de armas para se manter, o domínio gerado pelo amor dispensa o uso da força. Fantástico ele, né? Então é isso. O amor muda as vibrações mentais, a forma de sentir e perceber o outro. Ninguém cresce sem amar. Ninguém cresce sem amar. Só o amor dá o verdadeiro sentido da vida. E vou encerrar com esse slide, depois vamos tocar não, tem mais ainda. O verdadeiro sofrimento para o espírito está no abandono do seu compromisso. Isso que é o verdadeiro sofrimento. É tedioso chegar do lado de lá e saber que eu abandonei um compromisso assumido. É preciso ter cuidado extremo a respeito das nossas escolhas e decisões. Eu posso escolher, mas não perdoar. Ou seja, eu posso escolher não perdoar, mas não consigo fugir das consequências do não perdão. É o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que fazer. Eu posso escolher o que eu quiser.
Só que o mesmo livre-arbítrio que eu escolher para as minhas decisões, eu não posso usar o mesmo para fugir dos compromissos assumidos. Né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí, tem gente que até decorou isso aqui, já de tanto que eu li aqui. De segunda, quarta. Todas as palestras eu coloco esse slide porque ele resume o amor. Que é o que vamos falar aqui. Né? Como lidar com esse sentimento nobre, né? Ele existe na centelha divina, né? Brilhe vossa luz. Isso resume todo o que eu disse sobre o amor. Foi a Dora que escreveu esse poema, Dora Encontre, escritora. O amor se muda, se adapta, se transforma, se sublima, mas nunca desiste. O amor pode estar triste, agitado, aflito, cansado com os atritos do dia a dia. Mas se for amor, nunca esfria. O amor tudo sofre, diz Paulo, e nunca se acaba. O que acaba é a paixão. E a paixão exige retorno. O ser apaixonado para ser feliz tem que ser correspondido. Aí causa sofrimento, porque se não for correspondido. O ser que ama, não. Ele é feliz só por amar, independente se for ou não correspondido o seu amor. Então o amor tudo sofre, diz Paulo, e nunca se acaba. Mesmo ofegante prossegue, mesmo ferido perdoa, mesmo desacreditado insiste, e mesmo rejeitado resiste. O amor tudo pode, tudo alcança. Força divina que nos move e nos transfigura. O amor é feito de eternidade. Beleza, né? Só Deus mesmo para criar uma coisa tão eterna, né? Tudo vai passar. Ódio, rancor, mágoa, tudo vai passar. Será passado. Eu vou passar um vídeo agora aqui e eu vou encerrar por aqui, porque no ato de direito autoral não pode passar, eu não sabia. Mas vamos passar aqui um vídeo que resume tudo isso. Pode passar? Pode.